Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo de laboratório, né? Eu estou retomando aqui, somente eu vou fazer parte do vídeo aqui utilizando o recurso aqui de um aplicativo chamado OBS Studio, né? Que a gente consegue ir falando em cima da tela aqui, tá? O tema que eu vou trazer para cá, tá? É um tema que nos grupos que eu participo ali de WhatsApp, né, é um tema que surgiu, achei interessante fazer apenas alguns comentários, né, e a gente desmistificar aí um tema que eu vou estar colocando aqui agora, tá? Então tem um arquivo aqui, eu vou dividir com vocês esse arquivo posteriormente, tá? Eu preparei aqui para a gente poder falar, que é o fator Q de uma bobina, tá? Ou de um indutor, tá? Deixa eu colocar só aqui em modo apresentação aqui para a gente ir ampliar um pouquinho mais. Eu vou comentando aqui a respeito, tá bom? Então vamos lá. O fator Q, né, é o fator de qualidade ou o fator de mérito de uma bobina ou indutor, mas afinal de contas o que é isso, né? Eu achei algumas definições da internet, né? Eu vou tentar esclarecer o melhor possível aqui, tá? É a capacidade da bobina de armazenar energia no campo magnético em relação à perda de energia na forma de calor, tá? A gente vai fazer depois, tá? Não vou fazer na bancada, mas numa mesinha aqui que eu tô vou mostrar para vocês depois aqui a prática do negócio, né? Então é o seguinte, a gente está falando, né, da capacidade do indutor de armazenar energia. Lembrar que o indutor e o capacitor são elementos reativos, né? Então quando você aplica corrente alternada nele, cada um vai reagir de uma maneira, tá? Só que ele, antes de mais nada, né, o indutor no caso, ele é um pedaço de fio enrolado, né, como está aqui embaixo, tá? Mostrando aqui, né, até os campos magnéticos que formam, né, em função da circulação de corrente. Mas lembrar que ele é um pedaço de fio. Então, sendo um pedaço de fio, ele vai ter a sua resistência, tá? Então é o seguinte, a resistência, tá, gente, ele não é um elemento reativo, mas ele está inserido, ele faz parte do indutor. Então o que vai acontecer? A partir do momento, né, que se armazena energia, né, nesse campo magnético, né, da mesma forma, né, que eu estou colocando em cima de uma resistência, a resistência, né, ela vai acabar consumindo esse campo magnético e transformando em calor, né? Tem até uma frase aqui que está aqui embaixo, ó, um indutor ideal ele deve possuir impedância puramente reativa, né? Ou seja, quanto mais reativo ele for, melhor é o indutor, né? Então, resumidamente, tá? A fórmula para a gente calcular isso aqui é o seguinte, né? O Q, o fator de qualidade, é o XL, né? Que é a reatância indutiva, né? Desse indutor dividido pela resistência, né? E para a gente achar, né? A reatância indutiva é igual a 2πf de frequência, né? Vezes L, que é o valor do indutor em Henrys, tá? Então, gente, quanto menor for a resistência do R aqui, maior é o fator Q. Então, se eu tenho, vamos fazer uma conta aqui imaginária, tá? Se eu tenho 10 aqui e a minha resistência é 10, 10 dividido por 10 dá 1. E por outro lado, se eu tiver os mesmos 10 aqui e tiver 5 aqui de resistência, 10 dividido por 5, né, vai me dar 2. E por outro lado, se eu tiver 10 aqui e tiver 1 aqui de resistência, 10 dividido por 1 são 10. Né? Então, quanto menor a resistência que eu tiver, né, maior vai ser o resultado, né, do meu fator Q. Lembrar que eu estou dividindo, tá? Reatância indutiva é medida em ohms,
né, a resistência medida em ohms. O ohms dividido por ohms, né, não dá uma unidade, é simplesmente um fator que me diz se meu fator de qualidade é alto ou é baixo. Tá? Conforme eu falei, um indutor ideal deve possuir uma impedância puramente reativa. Né? Quanto menos resistência eu tiver do fio, melhor vai estar, vai ser, né, o meu fator de mérito ou fator de qualidade de uma bobina. Outro ponto a se destacar é o seguinte: o fator Q está associado à seletividade do circuito. Então significa o quê? Indutores, né, usado aí na recepção de rádios, né, ou seja, em paralelo lá com o capacitor, fazendo circuito ressonante, né, faz com que quanto maior o meu fator Q, melhor a minha seletividade. Tá? Outra coisa, quanto maior o Q, melhor será a capacidade no circuito de separar frequências próximas. Eu vou mostrar mais abaixo aqui. E quanto maior o Q, também, né, menor a minha largura de banda e circuitos sintonizados, né? Ou seja, melhor a minha seletividade. Então, olhando aqui numa figura, tá, que eu também encontrei na internet, né, tem aqueles gráficos, né, que a gente encontra, né, em bobinas de FI, por exemplo. Tá? Então, ou seja, eu tenho aqui, né, daqui a aqui, ó, a minha largura de banda, certo? Então pode ver, ó, que essa largura de banda sendo estreita, eu tenho um alto, né, Q, ou seja, a qualidade muito boa. Né? Quando a qualidade não é tão boa assim, ou seja, essa largura ela acaba aumentando. Então eu tenho um fator de qualidade médio, né, um Q médio. E essa última de fora aqui, ó, né, é um Q muito baixo, ou seja, eu tenho uma resistência muito alta que faz com que essa largura de banda seja alta. Tá, mas você vai perguntar o seguinte, tá? Então tá aqui, ó. Quanto maior o Q, menor a largura de banda e circuitos sintonizados, tá? Mas aonde isso vai interferir? Aqui eu fiz um exemplo, tá, gente? É tudo ilustrativo aqui, tá? Não quero me aprofundar muito aqui, mas é só para a gente entender o que é o fator Q. Então é o seguinte, vamos imaginar que essa estação de rádio número 2 aqui é a estação de rádio que eu quero sintonizar. Então tem aqui a minha largura de banda, certo? Então aqui, né, no caso, por exemplo, eu vou até descer aqui, de rádio AM, né, eles são distribuídos em intervalos de 10K, 10 kHz. Então vamos imaginar que essa largura de banda aqui é 10 kHz. E eu tenho, né, uma outra estação aqui, né, porque o range lá, gente, a abertura lá, né, ou seja, é uma estação do lado da outra. Então eu tenho uma estação aqui, eu tenho uma outra estação aqui, uma outra estação aqui. Se eu pegar esse gráfico aqui, ó, maior aqui, esse bem largo aqui, e sobrepor aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, ele vai vir aqui, vai subir aqui e vai descer aqui. Ou seja, a minha seletividade não vai ser tão boa, porque eu vou sintonizar essa rádio, porém eu vou pegar pedaço, né, da transmissão desse rádio, pedaço da transmissão desse rádio. Quando eu tenho, tá, o meu fator que é alto, ou seja, ele é bem estreito aqui a minha largura de banda, né, ou seja, eu vou sintonizar somente a minha estação de rádio número 2 aqui, né, e não vou deixar que essa e nessa aqui interfira, né, na captação da minha emissora de rádio. Tá? Então por isso que eu coloquei aqui, né, que o fator Q está associado à seletividade no circuito. Então é o seguinte, quanto maior, tá, o fator Q ou o fator de mérito, tá, melhor no circuito de sintonia vai ser a minha seletividade, ou seja, a seleção daquela estação que eu quero sintonizar. Certo? Mais alguns comentários que eu coloquei aqui embaixo, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês, né? Quando a gente recebe um sinal de rádio, queremos produzir campo magnético e não calor, tá? Quanto maior a resistência, mais perdemos de campo magnético, aquilo que eu já tinha comentado com vocês, tá? Então é o seguinte, o segredo, né, de um fator Q de qualidade é você ter uma resistência, tá, muito baixa, né? Ou seja, né, que o fio mais grosso ou a qualidade do cobre melhor, né? Porque quanto menor a resistência desse circuito, né, melhor vai ser o nosso fator Q. Tá? Depois aqui tem alguns comentários, né, sobre as larguras da faixa, né, no caso de AM, depois de FM, aí tem um espectro aqui de rádio, mas simplesmente para complementar o material.
O que a gente vai fazer? Tá? Essa é a parte teórica do negócio, né? Eu vou preparar o material aqui e a gente vai fazer o que? Né? As pontes, os indutímetros, tá? As pontes RCL ou RLC, né? Mais simples, tá? Elas simplesmente medem, né, o valor da indutância, né? Me dá o valor lá em R's, micro-R's, mili-R's, né? Mas as pontes RLC mais elaboradas, elas medem o fator Q, tá? Eu tenho, né, ambas, né? Eu tenho uma mais simples, eu tenho uma da Icari, que é bem mais específica, né? Mais profissional, vamos dizer assim. Então o que eu vou mostrar para vocês na prática é o seguinte: lá vai mostrar, né, a gente vai medir lá alguns indutores e vai mostrar o Q de cada indutor daquele. O que eu vou fazer é o seguinte, é comprovar que com um indutímetro normal, certo? Não desses bem elaborados, eu consigo calcular o fator Q. A gente vai fazer esse cálculo e vai mostrar que através do cálculo dá o resultado muito aproximado daquilo que aquela ponte RLC profissional mostra pra gente, tá bom? Então eu vou preparar o material aqui, tá? Numa segunda parte aqui agora, nesse mesmo vídeo, né? Pra gente fazer a prática, né? E os cálculos e mostrar para você. E esse material que está aqui, eu vou disponibilizar para vocês, né? Eu espero ter sido mais claro possível na explicação. Conforme eu falei, é simplesmente, né, um apanhado geral, né, do que é esse fator Q. Né? Existem outros fatores que contribuem também, né, para o fator de qualidade, mas o principal deles realmente, né, é a resistência, porque a resistência, quanto maior, ela vai acabar consumindo esse campo magnético formado, né, pelo indutor, tá ok? Então eu vou preparar tudo aqui e daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai medir e depois fazer o cálculo, né, são esses três indutores aqui, né? Um indutor de núcleo de ar, né? Um indutor comercial, tá? E esse indutor aqui que tem a bobina de ferrite ajustável, né? É igual aqueles de bobina de FI, né? Só que só a parte de dentro deles lá. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho aqui duas pontes, né? Aqui está dizendo que é RLC, aqui está dizendo que é LCR, não importa, né? Cada um chama de um jeito. Uma é da ICEL, né? Uma mais simples, tá? Tanto é que eu vou ligar aqui, vocês vão ver o visor, que ela só mostra o valor, ela não mostra mais nada além disso aí, tá? E essa aqui é uma mais bem elaborada, né? Ela tem, né? Ou seja, ela mostra, não sei se eu vou ligar aqui a luz também, ela mostra vários itens, né, que são medidos no componente, tá? Então ela é muito mais elaborada, né, muito mais profissional, vamos dizer assim. É uma Icari, tá? HX120. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui. Desculpe, tá, gente? Isso aqui é um laboratório improvisado, tá? Conforme falei para vocês, eu tô me recuperando ainda, né? Então eu tenho algumas dificuldades aqui ainda, né, pra gente poder fazer os testes, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou anotar os valores, tá? Por exemplo, essa bobina aqui, né, que eu marquei aqui. Depois eu divido isso com vocês. Depois o comercial e depois essa bobina ajustável. E de posse dos valores, tá? Eu vou calcular o Q. Só que essa ponte aqui, ela me dá o valor do Q, né? Mas eu vou usar o valor da resistência e da indutância para poder calcular e mostrar que o valor que vai dar do Q é bem próximo ao valor medido pelo equipamento, tá? Então eu vou começar a medir aqui, ó. Vou estar explicando para vocês, né? Ou seja, até as garras são profissionais, né? Então tá aqui, ó. Vamos medir essa aqui e eu vou fazer a anotação lá do valor que vai dar, tá bom? Então, deixa eu acertar aqui, ó, para me poder anotar também, certo? Então é o seguinte, ó. Ele tá medindo resistência. Eu não quero resistência. Eu vou mudar a função aqui. Que eu quero que ele faça a medida, né, da indutância. Então tá aqui, ó. Deixa eu acender a luz de novo, ó. Né, indutância em série, 1,5 microhenries, tá? Então aqui o valor do L, ó, 1,5 microhenries. O Q, ó, ele já tá medindo, ó, 0,111. Então tá aqui o Q medido, ó, 0,111, tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, ó, vocês podem ver aqui, ó, que está marcado aqui 1 kHz, tá?
esse equipamento ele mede em outras frequências, tanto é que ele tem um botão aqui de frequência que eu posso alterar a frequência. Mas a frequência da maioria dos indutímetros, tá, o oscilador dele, é com 1 kHz. Então, quando eu for calcular a reatância indutiva, tá, que a fórmula aqui é 2πfL, esse F aqui eu tenho que colocar 1 kHz, tá, que é a frequência utilizada para medição. Então, eu medi a indutância, o Q, tá, e eu vou mudar a função aqui para ele medir a resistência. Ó, deixa eu voltar aqui de novo. Tá? Ele vai medir a resistência em série, tá? Então a resistência está aqui, ó, 0,087. Então vamos anotar aqui, ó, 0,087. Então tá feita a medida desse primeiro aqui, tá? Então eu vou tirar aqui agora, ó, e vou medir, né, o indutor comercial. Então vamos ver aqui, ó, o valor que vai dar. Ele já mediu a resistência, tá? Ó, aproveitar que ele já mediu a resistência, eu vou colocar aqui, ó. Então a resistência dele é 7,240 e... Vou botar 240 aqui, tá? Ohms. Agora eu vou medir a indutância. Vamos lá. Encostou aqui, vamos lá. Ali, a indutância, ó, 452,2 microamps. E o Q, ó, 0,396. 0,396, tá? Ele não tem uma unidade, tá, gente? Como ele é um fator, ele não tem uma unidade. E por último, tá? Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho, porque o terminal é bem pequenininho. Esse indutor aqui, ó, que tem o núcleo de ferrite ajustável, tá? Eu não vou mexer no ajuste dele, o que interessa é o valor da bobina, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos ver se ele não vai escapar. Ele está encostando um terminal no outro aqui. Vamos ver de novo. Porque o terminal é muito pequenininho. Espera aí, gente. Para não escapar aqui. Vamos lá. Agora deu. Bom, vamos lá primeiro para a indutância dele, que é o último aqui, ó. 2,1 microhenries, o Q 0,069 e a resistência em série 0,197 ohms. Bom, então de posse aqui das 3 medições, eu vou limpar aqui a mini bancada aqui e fazer os cálculos aqui, mostrar para vocês que o cálculo que a gente vai fazer aqui vai dar muito próximo do valor que é medido pelo equipamento, tá? Então se você tem um medidor desse aqui, ó, que você consegue medir a resistência e a indutância, tá? De posse desses dois valores, que é a resistência e a indutância, você consegue calcular o fator Q, ou o fator de mérito, tá? Porque para fazer isso você precisa do valor da indutância, tá? Para calcular a reatância indutiva, né? 2πf, a frequência, lembrar que é 1 kHz sempre, tá? Vezes L, dividido pela resistência, tá? Então vai dar o valor do Q. Então eu vou preparar tudo aqui e a gente já volta aí. Bom, vamos fazer o primeiro cálculo então. Então primeiro eu tenho que achar a reatância indutiva, né? Então é 2, tá? Pi vezes F, que é 1000 kHz, 1000 Hz, aliás, que é 1 kHz, tá? Vezes a indutância, é 1,5 microhenries, então é 1,5 elevado milimicro é menos 6, está aqui menos 6, certo? Multiplico tudo isso. E eu pego esse valor, tá, que deu aqui, ó, 9,42 elevado a menos 3, eu não vou nem colocar o valor, depois eu coloco, e dividir pela resistência. Qual é o valor da resistência? 0,087.
tá? Divido isso aqui, ó, vai dar quanto? Aqui deu 0,111. Olha o valor calculado, 0,108, tá? Eu vou até colocar o valor aqui, ó, 0,108, tá? Então uma diferença aqui de 3 centésimos, né, do valor calculado com o valor medido. Então pode ver que essa fórmula faz sentido, tá? Agora vamos lá para o segundo. O segundo é, né, a mesma coisa, 2 pi, não, espera aí um minutinho, 2 pi vezes 1000, né, que é 1 kHz, né, 1000 Hz, vezes aqui 452,2 microhenries, então elevado a 6 menos, tá? Agora eu multiplico tudo isso, vou ver se eu não fiz nada errado aqui, e vou dividir pelo valor da resistência, que é 7,240. Divido isso, deu quanto? Olha, não sei se dá para ver, ó, o valor do equipamento 0,396, o valor calculado 0,392. Então praticamente, gente, o mesmo valor, tá? Agora por último, tá? Vamos calcular isso aqui, só para a gente fechar aqui e conferir sempre se eu anotei tudo certinho, né? Então vamos lá, mesma coisa, 2 vezes o pi vezes a frequência, que é 1000 Hz, vezes 2,1 microhenries, 2,1 micro, então é elevado a 6 menos, enter, multiplico tudo isso aqui e vou dividir pelo valor da resistência encontrada, que é 0,197, 197. Divido um pelo outro, tá aqui, ó. Aqui deu 0,069. Como aqui tá menos 2, ó, é 0,066. 0,0, como tem um 9 lá na última casa, vou arredondar. 0,067. Tá? Então tá aqui, gente, né? Resumindo aqui, ó. Primeiro, né, essa bobina nuclear, a medida do Q no equipamento deu 0,111. Pelos cálculos deu 0,108, né? Perfeito aí, bem próximo. Depois eu fui para o indutor comercial. O valor do Q medido, o fator de qualidade, 0,396. O valor que eu calculei, 0,392. E por último, né, essa bobininha aqui, de núcleo ajustável, né, bem semelhante a uma bobina de FI, o valor medido deu 0,069 e o calculado deu 0,067. Então vocês podem ver que a fórmula, tá, ela realmente funciona, tá? Então para mim achar o Q, eu preciso da reatância indutiva, né, que eu calculo com a fórmula aqui do XL2πfL. Lembrar que esse F aqui, que é a frequência, sempre você vai usar 1 kHz, né, 1000 Hz, que é o valor da maioria. Eu tive pesquisando, a maioria dos indutímetros, né, utiliza essa frequência para fazer a medição, mais o valor da indutância. Então, de posse disso, divide um pelo outro, você tem o valor, né, do Q, do fator Q, ou o fator de mérito, né, fator de qualidade de uma bobina, tá? Então, pessoal, tá? Esse primeiro vídeo que eu estou fazendo aí, né, após aí o ocorrido comigo aí, né, é um vídeo improvisado, mas o intuito aqui é mostrar um pouco, né, disso e esclarecer algumas dúvidas. Eu já fiz um pouco de teoria aí numa primeira parte, né, e agora a prática, né, para mostrar para vocês como é feito esse cálculo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu like, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, né? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.